Hoje a nossa aula é sobre regressão linear. Nós vamos pegar um total de 3 aulas para trabalhar com regressão linear. É um assunto que talvez seja o mais denso do nosso curso. E, bom, ele pega muito do que nós já vimos no curso inteiro. Então, eu vou começar com vocês começando a fazer uma revisãozinha do que nós já vimos até agora. Pegar um pouquinho sobre modelos, para explicar certos objetos, viu? E relembrar com vocês um pouco os conceitos de correlação e de teste de significância que nós vamos usar para trabalhar com a regressão linear. E a regressão linear, o que nós vamos fazer? Estimar os parâmetros, avaliar se o modelo é bom ou não da regressão e interpretar os resultados. Então, eu queria começar fazendo uma retrospectiva com vocês. Nós começando sobre modelo, vimos um pouco como que a média poderia ser um modelo, estudamos um pouco o que seria a variância e o desvio padrão. Algum de vocês lembra o que é um desvio padrão? Hein, gente? Desvio padrão. Compõe do valor de esquerda média? Em média, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Depois de desvio padrão, nós trabalhamos também com erro padrão, que seria uma questão mais avançada um pouquinho, quando nós pegamos uma amostra e tentamos estimar um parâmetro, por exemplo, a média para a população inteira. E nós vimos assim, lembra daquele gráfico das carinhas, né? Um grupo de amostras diferentes, cada uma vai dar um parâmetro um pouco diferente o resultado. E aí essa dispersão a gente chamava de erro padrão. E que com isso a gente conseguia estimar uma distribuição para esse erro padrão e saber, por exemplo, fazer um teste de se está muito para um lado ou para o outro, como é que é essa questão da dispersão dos nossos resultados, né? O potencial de erro do nosso modelo. Nós chegamos na da distribuição normal. Vocês lembram qual que é a característica da distribuição normal? Simétrica, no mesmo lugar, exatamente. E nós vimos também a distribuição normal padrão, né? O que ela tem de diferente da distribuição normal? Distribuição normal padrão. De 0 a 1. Isso, a média é 0, né? E ela é padronizada com aquele que a gente chamava de score Z. Vocês lembram que a gente dividia o número menos a média dividido pelo desvio padrão, né? E nós vimos uma outra distribuição também, a distribuição de T de Student. Para que ela servia, vocês lembram? Isso mesmo, amostras pequenas. Quando era menos de 130, quando é mais de 130 ela é igualzinha à normal, né? Menos que isso ela ficava mais achatadinha. É isso mesmo. E nós também vimos um pouco a questão de testes de hipótese, né? Como que a gente pode colocar um nível de confiança, achar um valor P, né? E colocar na distribuição. Isso eu vou revisar com vocês agora. Bom, o capítulo de hoje sobre regressão é o capítulo 5 do livro Descobrindo a Estatística. Eu coloquei aqui só as páginas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, se depois da aula, por exemplo, alguém tiver alguma dúvida nesse conteúdo, dá uma lidinha, não são muitas páginas, o capítulo mesmo é longo. Mas essa parte, que acho que é a parte mais densa assim, de matemática, que vai ser a de hoje, ela ocupa poucas páginas. Então, assim, se vocês pegarem com paciência e dar uma lidinha, se vocês acharem difícil a aula de hoje, é uma boa dica vocês darem uma lida nessas páginas do livro, para vocês pegarem, se tiverem qualquer dificuldade. Bom, relembrando para vocês, a nossa equação de modelagem básica é essa, né? Tem uma saída do nosso modelo, tem as variáveis do nosso modelo e tem o erro. E normalmente o que a gente quer? A gente quer que o nosso erro seja o menor possível. Para falar que o nosso modelo é bom, que ele explica bem o nosso objeto de estudo. Bom, então nós vimos a média como modelo estatístico, né? A média de famílias, média da altura dos edifícios, várias coisas. E nós fomos além das médias quando começamos a trabalhar com as relações entre duas variáveis. Então nós montamos diagramas de dispersão, calculamos a correlação, né? E agora nós vamos ir um pouco além. Porque além de montar
a relação de ver o espalhamento, calcular a correlação, nós vamos fazer aquela linhazinha, né, indicando a tendência. A regressão é exatamente isso. A gente traçar essa linha como mostrando a tendência geral dos nossos dados. De uma forma visual, né, até onde a gente viu, a gente ficaria nisso. Então, correlação, relembrando com vocês, correlação positiva é quando você aumenta uma variável, a outra aumenta junto, não é isso? Se diminui a variável, a outra diminui junto. E a negativa? O inverso, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando não há correlação? Aí, realmente, uma aumenta, diminui a outra também, mas não tem relação uma com a outra. Então, nós vimos como que calcula o coeficiente de correlação de Pearson. Não sei se vocês lembram, né? Para cada linha da nossa tabela, né, a gente tem uma variável x e uma variável y. O que a gente tiraria a média de todos os x, tiraria a média de todos os y. E aí a gente começa. Cada número, cada linha da nossa tabela, o x menos a média, multiplicado pelo y menos a média. Para a gente ver se os dois variam juntos, né? Se eles variassem juntos, o resultado vai dar positivo. Se eles variassem numa relação inversa, o resultado aqui dá negativo. E aí dividia pelo número de elementos, pelo desvio padrão, para dar um número que fica sempre entre 1 e menos 1. 1 perfeitamente correlacionado, menos 1 perfeitamente negativamente correlacionado, né? E 0 não relacionado nada um com o outro. E nós vimos como que faz o teste para saber se esse Rzinho que a gente calculou, se ele foi encontrado ao acaso, por exemplo, se a gente escolhesse uma outra amostra, ia dar um outro número, ou se nós podemos afirmar que, com confiança, que essa correlação existe realmente, né? Então, esse teste T, vocês lembram assim, o teste estatístico é sempre assim, no alto, o que o modelo explica, e embaixo o que o modelo não explica. Então, o R é o que o nosso modelo explica. E 1 menos R ao quadrado é o que o nosso modelo não explica. E o N aqui é relacionado ao número, né? Quanto mais elementos a gente tem, maior é a chance do nosso T ficar mais alto. Quanto mais alto o nosso valor T, maior é a chance de não ter ocorrido ao acaso. E aí a gente olhando o valor T numa tabelinha, que o SPSS calcula, vê automático pra gente, a gente recebe um valor P. Esse valor P, a gente vê assim, se ele está menor do que o nosso nível de confiança, o nível de confiança, por exemplo, a gente falar assim, queremos ter 95% de certeza. Então, o nosso nível de confiança, 5%. Se o nosso valor P for menor do que 5%, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese de que existe correlação. Agora, e se o nosso valor P for acima de 0,5, por exemplo, do nosso nível de confiança, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Se ele está abaixo, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a nossa hipótese experimental de que tem correlação. Hipótese nula não tem correlação, né? E se for acima de 0,5%? Na verdade, é um pouco menos do que isso. Quando a gente não pode rejeitar a hipótese nula, não significa que ela seja verdadeira, não. Significa só que a gente não pode afirmar nada sobre isso, com segurança. Então a gente fala assim, ó, não consigo afirmar nada com segurança. Não consigo rejeitar, mas também não consigo aceitar. Só não rejeito, tá bom? Pode ser sutil, mas só que é importante. Às vezes em estatística tem uma diferença de você falar não consigo falar nada sobre o assunto e realmente isso eu aceito ou não aceito. Bom, agora nós vamos fazer mais um passo. Até aqui a gente viu o quê? Se está correlacionado ou não. Agora a gente quer fazer o quê? Se a gente tem um valor do X, a gente quer estimar o Y. Isso é a essência da análise de regressão. Só que lembrando para vocês, a gente usa uma variável para estimar a outra, mas não significa que uma está causando a outra não. Vocês lembram que a gente
começou que correlação não implica causalidade. Por que não implica causalidade? Vocês lembram dos casos assim que podem acontecer? Terceira variável, né? A gente viu o caso do verão influenciando tanto o consumo de sorvete quanto os afogamentos, né? Direção, não sabe qual que está causando cada uma. Exatamente. Tem mais um, que é a correlação espúria. Que às vezes, por coincidência, um está relacionado, parece estar estatisticamente relacionado, mas na prática é só uma coincidência, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, a gente viu quantidades de prêmio Nobel e consumo de chocolate, né, por exemplo. Bom, agora, análise de regressão, a fórmula mais básica é essa aqui embaixo. A gente quer calcular o nosso y. Para calcular o nosso y, a gente usa o x multiplicado por um fator e somado por um outro fator. Isso é o mais básico. Existem fórmulas de regressão que são muito mais complexas do que essa. Nós vamos começar com a mais básica. Às vezes coloca A e B, às vezes coloca beta 0, beta 1, depois vocês vão ver algumas variações disso, mas essa é a essência. O y a gente chama de variável dependente. Por quê? Porque ela depende do resultado da nossa equação. Alguns lugares, alguns livros vão falar variável resposta, variável saída, né? Mas a ideia é a mesma. E o x, também em cada lugar vai chamar diferente. Variáveis indicadoras, previsoras, explicativas, independentes. Mas é sempre assim, que a gente vai usar para calcular o y. Certo? Às vezes pode ser mais de uma. Mas aqui a gente vai começar do mais simples. Então, vamos supor, por exemplo, eu quero calcular a criminalidade e aí eu uso umas variáveis que é a renda e os investimentos. Quanto menor a renda e menor o investimento num certo lugar, maior deve ser a criminalidade. É uma hipótese, né? Outra hipótese, eu quero estimar a longevidade a partir da escolaridade da renda. Quem ganha mais consegue pagar o hospital, quem tem maior escolaridade consegue evitar as doenças ou tratar elas, né? É uma hipótese básica. E o exemplo que a gente está vendo por várias aulas, que quanto maior a renda, a gente conseguir estimar o consumo de água. Vocês conseguem pensar em algum outro exemplo que poderia utilizar a regressão? Que tipo de hipótese poderíamos usar? Hã? Bom, talvez vocês não estão com muitas ideias, mas na verdade muitas das hipóteses que vocês apresentaram para o trabalho de curso de vocês daria para fazer esse tipo de hipótese, né? Tenho algumas variáveis e vou estimar a outra, não é? Bom, então quais são os objetivos, né, de uma regressão? Primeiro, determinar como duas variáveis se relacionam. Outra coisa, estimar uma função. Porque esse aqui, como se relaciona, a correlação já fazia, né? Só que agora eles criam uma função, que é essa daqui, né? Por exemplo, pode ser essa, de como que uma relaciona com a outra. E a gente pode usar essa equação para inferir. A gente pode criar essa função a partir de uma amostra para inferir para a nossa população como um todo. Então, como é que funciona os dados? É o que eu expliquei para vocês. Normalmente, a gente teria, vamos pensar, a nossa, não tem apagador, muito bem. Bom, a gente teria uma tabela com as variáveis, por exemplo, x e y, e várias linhas, né? Caso 1, caso 2, caso 3 e assim por diante. Então a gente tem dois pares de variável x e y que nós vamos utilizar para tentar estabelecer essa relação linear. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um diagrama de dispersão. Esse vocês já conhecem, né? Com o diagrama de dispersão, nós vamos olhar se existe uma relação linear. É a primeira etapa para a gente fazer isso. Vocês começaram a fazer no trabalho de vocês. Bota uma variável, bota outra variável, se parece seguir um padrão linear, então, esse pode ser um caso legal para a gente fazer uma regressão linear. Por quê?
Existem regressões que não são lineares, mas a que a gente vai trabalhar aqui no curso é mais simples, né? Uma linha reta. Bom, então, vamos supor que o nosso diagrama de dispersão deu assim desse jeito. Por exemplo, a altura e peso das pessoas. Então, parece que dá pra gente traçar uma reta aqui, né? Agora, vamos supor que um outro exemplo que era a colheita, quanto que conseguiu colher e o preço de que a gente vai conseguir vender. Aí parece que está negativamente correlacionado, né? As duas nós podemos tratar como uma equação linear. O que a gente faz? Agora, e se fosse isso aqui? O nosso diagrama. Parece que existe uma relação, não parece? Só que ela não é linear. Então, não daria para nós modelarmos isso aqui como uma regressão linear. Só que tem uma dica que nós poderíamos fazer. Talvez, se nós aplicássemos uma transformação, ou no x, ou no y, ou nos dois, nós conseguiríamos linearizar. Então, essa aqui é uma equação quadrática, né? Que o x2 mais ax2 mais bx mais c, né? Se a gente soubesse essa relação, a gente usava ela para transformar e aí linearizava ela. É um exemplo, né? Então, a ideia da regressão é que a gente traçasse essa linha. Então, o que acontece? Quanto mais próximo os nossos pontos reais ficarem da linha, melhor é o nosso modelo de regressão. Se eles ficassem muito dispersos, o nosso modelo é pior. E se quando um aumenta, o outro aumenta, é uma correlação linear positiva e negativa. Isso vocês já aprenderam também. Bom, agora sim. Na aula de hoje, nós vamos tratar com um modelo de regressão simples. O que é isso? A gente tem só uma variável x e nós vamos usar ela para calcular o y. Na aula que vem, nós vamos começar a ver a regressão múltipla. Quando nós temos várias, diversas variáveis e nós vamos usar essas diversas variáveis para calcular o y. Então, é o que a gente chama de regressão múltipla. A regressão múltipla é uma extensão da regressão simples. Então, o que a gente vai estudar aqui vai valer para de baixo também. A nossa disciplina é assim, né? Nós vamos sempre complicando. Começamos com a média, já estamos na regressão, ainda vai além. Bom, então a nossa regressão ela pode ser calculada por essa expressão aqui. Na outra está escrito A mais B, né? Vocês lembram? Ou B mais A. Não muda nada, tá? É só uma maneira de escrever. Beta 0, beta 1, por exemplo. E tem o Azinho aqui que é o nosso erro. Vocês lembram? Eu coloquei aqui embaixo a nossa fórmula de modelagem, né? Saída é igual a modelo mais erro, né? Nosso modelo e o nosso erro. Quando nós fazemos a modelagem da nossa regressão, nós vamos conseguir calcular o nosso erro também. Para saber o quão bom é o nosso modelo, né? Então assim, ó, com esse valor de x, eu sei que o nosso de y deve ser isso, mas tem uma chance de estar errado. Uma margem de erro. Então, o beta 0 e o beta 1 nós chamamos de parâmetros. E o y e o x nós chamamos de variáveis. Por quê? Porque o y e o x eles mudam para cada linha. O beta 0 e o beta 1 eles não mudam. Eles ficam sempre paradinhos. E outra coisa, esse erro, nós assumimos que esse erro é aleatório. A gente não sabe se o erro é para cima ou se é para baixo, por exemplo. E a ideia é que esse erro seja constante na nossa reta de regressão. Por exemplo, a chance de estar errado para cima ou para baixo no início da reta seria a mesma de estar no final da reta também. É um erro que está... A nossa ideia do nosso modelo de regressão linear é que esse erro esteja distribuído tanto para cima quanto para baixo, quanto no início quanto no fim. Então, vamos pensar como nós aplicamos esse aqui em um diagrama. Como que nós calculamos cada coisa. O que significa? O y é a nossa variável de resposta, ela está aqui, no eixo. O x é a variável preditora, está aqui, né? As bolinhas são os valores, né? Os pares de valores, um para o x e outro para o y, certo? O nosso beta 0 é o que está aqui. É o que a gente chama de intercepto populacional. Por quê? Quando o x for 0, o y vai ter o valor do beta 0. Certo?
é justamente a inclinação da nossa reta. Quanto mais alto for o beta, mais inclinado. Quanto mais baixo, mais... Se ele for negativo, né, a nossa inclinação do beta 1, a nossa inclinação fica negativa, certo? Bom, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: existe o y, que nós chamamos de y real, né, que é o que quando a gente estima do pontinho aqui. Agora a gente tem um y, que é o y que a gente chama do y estimado. Então, quando você está vendo que tem um chapéuzinho aqui, o circunflexo, sempre que vocês verem esse circunflexo aqui, significa que ele foi estimado pelo modelo. Não significa que é o y real. Então, esse estimado pelo modelo, por exemplo, nesse ponto aqui, seria, quando x for esse valor, o y seria esse valor. Só que olha só o que aconteceu. Quando x era esse valor, o y foi esse. Então, essa distância entre a nossa reta, que é o valor estimado, e o valor real, é o nosso ezinho, que é o nosso erro. Vocês estão vendo? Aqui está o nosso erro do nosso modelo. E nós poderíamos pensar isso para cada um, né, dos nossos elementos. Então, é só vocês lembrarem isso. O erro é igual ao valor real menos o valor estimado. Esse erro nós vamos chamar de resíduo. Tá? Então, sim. Como a gente obtém o valor de y real? Y real a gente tem na nossa tabela. Para a nossa amostra, né? Não para a população inteira. Então a gente tem que estabelecer um y Estimado. estimado a partir do real. Exatamente. Que é o erro, e daí a gente usa esse erro para calcular o que a gente não sabe depois? Pode ser. Inclui tanto o que você não... Tanto o erro e também, assim, tanto o erro e tanto também a inclinação da reta, né? Isso assim, é um caso clássico. Agora, às vezes, se você tem dado da sua população inteira, mesmo assim é útil a regressão. Porque você vai provar que existe ou não uma relação entre os seus parâmetros, né? Você vai provar, por exemplo, na investigação científica, acadêmica, a gente sempre quer estabelecer leis, né? Assim, olha, existe uma relação dessa para essa. Então, por exemplo, se vale, mesmo se você tem a população toda nesse momento hoje, às vezes você vai querer criar um cenário para o futuro, né? E aí você quer falar assim, olha, se a gente aumentar o investimento tanto em educação, vai aumentar a expectativa de vida em tanto, por exemplo. Isso é um tipo de argumentação legal para fazer para um gestor, né? Para estimular, por exemplo, investimento em educação. Ou estimular alguma outra política, assim. É interessante a gente ver esse tipo de coisa. Certo? Bom, então tá. Então, o que eu estava falando para vocês. O beta 1 é a inclinação da reta. O que ele significa? Significa assim, para cada uma unidade que crescer no x, vai crescer no y o equivalente ao valor do beta 1. Essa é a ideia. Para cada unidade que aumenta no x, o y aumenta o correspondente ao beta 1. Se o beta 1 for negativo, aí o y diminui, né, o correspondente. E o beta 0, que eu falei que é quando o valor de x é 0. Nem sempre faz sentido. Por exemplo, você pode ter um conjunto que nunca vai ser 0. Por exemplo, a expectativa de vida de um município não pode ser 0, né? Senão todo mundo já vai estar morto. Não adianta. Mas ele não faz sentido prático, né? Mas para a modelagem é importante a gente ter esse valorzinho aqui. Bom, então assim, muitas vezes para a gente calcular quanto que é o nosso beta 1, se nós tentássemos medir, criar assim na mão, né, a nossa reta, era só a gente calcular o valor de uma unidade no x e x entre x mais 1, e depois calcular o quanto que aumentou aqui. Que aí a gente faz, o que aumentou no y dividido pelo que aumentou no x, chegou aqui no beta 1. Se o que aumentou no x é 1, né? Aí esse valor aqui vai ser igual ao beta 1. Certo? Vocês conseguiram entender como que funciona? E agora como que nós estimamos? Né? Já explicamos como que funciona, como que a gente chega nesse valor da inclinação, no beta 0. Aí que nós vamos começar a detalhar agora.
nós chamamos um método que chama método dos mínimos quadrados. Qual que é a ideia? Lembra, a ideia é sempre assim, nós estamos trabalhando com uma amostra, né, para estimar a população. E o que esse método dos mínimos quadrados faz? Ele quer encontrar a reta, essa reta daqui, que tem o menor erro com os objetos reais. Então, a ideia é assim, diminuir o erro, né? O erro, não sei se vocês lembram, a fórmula do erro era assim, y real menos estimado, né? E o estimado é justamente o beta zero mais é a fórmula da nossa equação. Então, se nós substituirmos o y estimado pelo valor da nossa equação, a gente chega nesse aqui. Então, quer dizer, é o valor real menos o valor estimado pelo nosso modelo, que é o nosso erro. A gente quer que ele seja o menor possível. Então, o que a gente faz? Para cada linha da nossa tabela, a gente calcularia a diferença entre o y e o valor que foi calculado na nossa função. Por que aqui ficou menos? Porque vocês lembram aqui que tem um menos aqui? É a mesma coisa de multiplicar esse por menos 1 e esse por menos 1, né? Então a fórmula é a mesma, só que está esse menos esse, certo? E por que nós elevamos ao quadrado? Vocês conseguem entender por que nós elevamos ao quadrado? Para ser sempre positivo. Nós já fizemos isso, né? Desvio padrão, erro padrão, correlação várias vezes. Então vocês já estão começando a manjar como é que funciona a estatística, né? E a ideia é sempre essa. O observado menos o modelo elevado ao quadrado. Bom, agora, para a gente chegar no valor mínimo, tem uma matemática por trás que eu não vou entrar em tanto detalhe com vocês, mas a gente usa integral e derivada. Vocês chegaram a... Quem aqui que chegou a estudar integral e derivada? Ninguém? Não tem problema, vocês não precisam saber, tá? Tá, não vai para o nosso curso, não vai precisar saber. Eu vou tentar passar para vocês uma intuição gráfica, certo? Então, pense o seguinte. Aqui a gente tem os valores possíveis de beta 1, por exemplo. Queremos estimar o beta 1. E aqui em cima, nesse eixo, seriam os valores dos resíduos, por exemplo, da soma dos resíduos, né, do erro do nosso modelo. Se a gente fosse testando cada valor de beta 1 e calculando o resíduo, teria uma função mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo aqui no gráfico? Alguns valores de beta 1, o valor do erro vai ser lá embaixo, outros o valor do erro vai ser lá em cima. A gente quer estimar esse pontinho aqui, onde o valor do erro é o mais baixinho, né? Para achar o valor de beta 1 que o nosso modelo dá menos erro. Para isso, usa o que a gente chama de integral, que faria o seguinte, calcularia o quanto que varia a inclinação da reta de pedacinho em pedacinho até gerar uma outra função que é essa daqui. Estão vendo em azul? E o momento que esse azul cruza o eixo zero aqui, de y, é justamente o lugar onde é o menor erro. Como que chega nessa função aqui, eu não vou entrar em detalhe com vocês. Mas a ideia é essa, assim, é minimizar o erro, que essa é a função do erro, né? E aí a gente tira a integral e aí a gente chegaria nessa equação aqui de baixo. Como que faz o procedimento matemático de sair daqui para chegar aqui? Vocês não precisam saber, só lembra desse conceito, né? A gente quer o valor de B1 que tem o menor erro. E aí chega nessa fórmula de cá, que é o quê? Todo número, o x, para cada linha, o x menos a média, vezes o y menos a média do y. Isso aqui lembra o quê? Que fórmula? Desvio padrão, correlação, né? Exatamente. E aqui embaixo a variação de x com ele mesmo, a variância, né? É mais ou menos essa que é a ideia. E depois que calculou o beta 1, aí calcula o beta 0, a gente calcula substituindo naquela equação. Que é, se a gente já tem, né, que é essa daqui, né? Se a gente descobre o beta 1, a gente tem o x1 e o y1, a gente descobre qual que é o beta 0. Então,
primeiro a gente descobre o beta 1, depois o beta 0 é uma consequência. Bom, então, só comparando agora nesse momento, correlação linear com regressão linear. Primeiro, tanto a correlação linear quanto a regressão linear, elas não determinam causalidade, né? Só mostra se uma variável está relacionada estatisticamente. A causalidade vocês vão trazer da compreensão do fenômeno que vocês têm. Ela pode ser testada estatisticamente. Nós vimos no início da aula, eu revisei com vocês o teste T, né? Da correlação. Nós vamos aprender como que testa para regressão linear. E qual que é a diferença entre as duas? A correlação, ela só fala assim, se uma variável está muito relacionada ou se não está, né? E se é positivo ou negativo. Mas a regressão linear, ela vai permitir a gente estabelecer uma equação e tentar inferir um a partir do outro. Só que como ela também dá mais coisa para a gente, é um modelo mais complexo, ela também tem mais chance de enganar a gente também. Então nós vamos ter que aprender, principalmente na aula que vem, que nós temos que fazer muito mais testes para falar que a regressão é confiável do que na correlação. A correlação só faz o teste T e está bom demais, né? E assim, lógico, supondo que os dados têm uma distribuição normal, outras coisas que nós já vimos. Sim? Por exemplo, a correlação não vai conseguir dizer, se aumentar 0,5% minha variável A, eu sei que vai influenciar em 1% a variável B. Ela não vai conseguir dizer isso. Não consegue. A regressão, talvez sim. Sim, exatamente. Essa que é a ideia. A regressão ela te fala quanto, para você conseguir estimar. A correlação só fala assim, parece que está relacionado, para cima, para baixo, mas não te permite pegar um e estimar o outro, por uma equação, né? É isso mesmo. Bom, agora, como avaliar a qualidade do nosso ajuste do nosso modelo? Vamos supor que nós estimamos, né, o melhor beta 1, o melhor beta 0 possível. E será que o nosso modelo é bom ou é ruim? Isso que nós vamos ver agora. Então vamos supor que tem esse exemplo aqui. Esse é um exemplo clássico que é o seguinte, a circunferência do punho e a circunferência do quadril. Então, para cada pessoa olha um, olha o outro, né? E aí consegue gerar essa relação aqui. Desde as criancinhas até uma pessoa mais adulta, né? E aí, olha o que nós temos duas linhas aqui. Essa linha de cá que vocês estão vendo é a média do Y. Lembra quando a gente estudou a média como modelo, era sempre uma linha reta? E a nossa reta aqui é a nossa linha que nós estimamos usando aquele modelo dos mínimos quadrados, né? Então, qual o modelo que vocês acham que é melhor para estimar os nossos valores? A média do Y ou uma equação linear? Olhando aqui esse diagrama de dispersão. Parece, né? Então, vamos ver por quanto que melhorou. Vamos supor que a gente pega esse valorzinho aqui de Y, né? X e Y, um par. O que nós vamos ver? Se nós pegarmos a média, o erro do nosso modelo, que é a média, o erro da nossa média, é isso aqui tudo. Vocês estão vendo? A nossa média falou que o Y devia ser isso, e na verdade o nosso Y é isso aqui, né? E se nós usarmos a equação linear? O nosso erro vai ser só até aqui. Diminuiu o erro, não diminuiu? Então a ideia, como está diminuindo o erro, quer dizer, essa distância aqui é muito maior do que essa distância de cá, sozinha, então parece que a nossa reta está melhorando. Normalmente o que a gente divide? A gente consegue fazer essa divisão aqui, ó. Esse aqui, o valor do Y encontrado menos a média, é o que a gente chama de desvio total, que é essa distância inteira. Ela é dividida em dois. Uma é o desvio não explicado pelo modelo, que é essa parte de cá, que é o erro que a gente ainda tem. E essa aqui é o que a gente chama de desvio explicado pelo modelo. Quer dizer, o que o nosso modelo conseguiu melhorar em relação à média. Estão vendo que melhorou, né? E nós poderíamos fazer isso para cada um desses elementos aqui. Essa aqui é a ideia que a gente está fazendo.
Isso aqui que eu coloquei os três juntos, né? Esse e depois ele inteiro, nós poderíamos separar em três gráficos diferentes. Primeiro, o desvio em relação à média. Estão vendo? Aqui é a média, e aí cada elemento tem um desvio, né? O outro é o desvio explicado pelo modelo. Não, o desvio em relação ao nosso modelo, né? Então, tem o nosso modelo linear, e aí a gente vê os desvios de cada item. E nós temos o desvio explicado pelo modelo. Esse explicado pelo modelo é sempre a distância da reta até a média. Estão vendo que se a gente pegar esse aqui e esse aqui, a gente vai dar esse aqui, porque é o que a gente viu aqui. Eu só separei em três diferentes. Certo? Bom, e aí, o que nós vamos fazer? Isso que nós fizemos para um elemento aqui, nós vamos fazer para todos os elementos e vamos somar todos os erros. Mas nós não vamos simplesmente somar, nós vamos elevar ao quadrado. Por que nós vamos elevar ao quadrado? Vocês já falaram, né? Para não ficar nada negativo. Então, quer dizer, a gente quer sempre, se o erro for, por exemplo, negativo, por exemplo, essa parte aqui negativo, a gente eleva ao quadrado e vai ficar tudo positivo. E aí a gente soma tudo. Então, vamos ver algumas... Então, agora, quero que vocês prestem atenção nessas abreviações que a gente tem aqui. O de cá é a soma dos quadrados totais, ou seja, em relação à média. Esse de cá é a soma dos quadrados do nosso modelo. Ou seja, que é esse aqui, a soma dos quadrados do nosso modelo. E esse de cá é a soma dos quadrados dos nossos resíduos, que é a soma dos quadrados do resíduo. Então, quer dizer, a soma dos quadrados desse mais a soma dos quadrados desse vai dar a soma dos quadrados desse de cá. Que é o que a gente está vendo aqui. Então, vamos chamar SQT, soma dos quadrados totais, SQM, soma dos quadrados do modelo, e SQR, soma dos quadrados dos resíduos, que é o que a gente chama aqui, SQT, SQM e SQR. Total, modelo, resíduo, né? Vamos supor, que situação seria se a soma dos quadrados totais fosse zero? O que significa isso? Oi? Não tem erro em relação à nossa média, né? Então, quer dizer, todos os valores são iguais. Por isso que a média seria perfeita. Não precisaria fazer regressão, né? E se a soma dos nossos quadrados do nosso modelo fosse zero, o que significa? Oi? Não é. Significa, lembra da visualização aqui, significa que não tem diferença entre a média e a nossa equação linear. Porque lembra, esse aqui é o desvio do modelo, né? São dos quadrados explicada pelo modelo. Se a nossa reta de regressão fosse reta, fosse paralela assim, aí seria zero, certo? E aí valeria mais a pena utilizar a média, né, do que usar uma regressão. E se a soma dos desvios for zero, o que significa? A soma dos nossos desvios dos resíduos. Oi? Que todas as nossas predições estão dentro da nossa reta. O nosso modelo é perfeito. Aí sim. Aí que seria esse de cá, do lado de cá. Normalmente a gente quer que esse aqui que seja zero, né? Essa aqui é a ideia. Bom, e então é isso, né? Essa fórmula, quadrado totais igual ao quadrado do modelo mais o resíduo. E normalmente, é isso que eu falei para vocês, a gente quer que o nosso resíduo seja pequeno, né? Por quê? Se o nosso resíduo for zero, a soma dos quadrados do modelo vai ser igual à soma dos quadrados total. Se fosse zero. Então, se a gente dividisse um pelo outro, daria 1.
Isso daria para a gente pensar num teste estatístico. Quer dizer, se pegar a soma dos quadrados do modelo e dividir pela soma dos quadrados totais, quanto mais próximo de 1, melhor é o nosso modelo. Por quê? Porque aí significa que o nosso SQR é pequeno, né? Que esse aqui está igual a esse, e esse aqui quase nada. E uma coisa legal é que, vocês lembram o que era o R2, o coeficiente de determinação? Nós vimos na aula de correlação, né? Vocês lembram o que significava o nosso R2? Nosso R2 significava o quanto que a variação numa variável conseguia explicar a variação na outra variável. Tudo a ver com regressão, né? Para calcular o nosso R2, como que a gente aprendeu na aula de correlação? Calculava o coeficiente R e depois elevava ao quadrado. Aí é por isso que chama R2, né? R ao quadrado. Agora tem uma outra maneira de calcular, que é usando a soma dos quadrados. Se a gente pegar a soma dos quadrados do modelo e dividir pela soma dos quadrados totais, a gente também chega no R2. Mesma coisa, dá o mesmo resultado. E como a gente sabe que tem essa fórmula, né, o SQT igual a SQM mais SQR, a gente também pode substituir uns pelos outros e chegar em outras fórmulas. Por exemplo, SQT menos SQR sobre SQT, essas aqui. É só uma transformação usando isso aqui. Então, assim, se você tem dois, né, você consegue achar o terceiro. E aí você consegue fazer. E o nosso R2? O nosso R, vocês lembram, ele sempre era entre menos 1 e 1, né? Coeficiente de correlação. O nosso R2, como é elevado ao quadrado, ele vai ser sempre entre 0 e 1. 1 significa explica perfeitamente. 0 significa que não explica nada, a variação. Então, o que é isso? Os dois casos extremos, né? O R2, o modelo é perfeito, e o R2 é igual a 0, significa que um não consegue prever o outro. E agora sim que nós descobrimos, por exemplo, o R, que é o quanto que uma variável explica a outra, isso nós estamos fazendo a partir de uma amostra, né? E qual que é a chance disso, de a gente ter encontrado isso ao acaso? Que na verdade a gente fala que tem uma relação e na verdade não tem nenhuma. Essa relação foi encontrada ao acaso. Da mesma forma que tem um teste T, que era o teste T que a gente usava para correlação, para regressão a gente vai usar o teste F, que é um outro teste. Então o teste F é o seguinte, a ideia do teste F é assim, quanto que o nosso modelo da regressão é melhor do que a média para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Então, todo mundo assinou a lista de presença? Está passando? Tá. Vocês podem passar aí para trás, tem gente que não assinou. Bom, então, a ideia é o seguinte, comparar. Será que a hipótese nula é o quê? A média é melhor do que a nossa regressão. E a hipótese experimental alternativa, a nossa regressão é melhor do que a média, né? Então, o resultado desse teste, a fórmula que ele é calculado, ele gera uma tabela que a gente chama de ANOVA. ANOVA significa análise de variância. Essa técnica que chama análise de variância, ela não é usada só para regressão, não. Ela é muito usada, por exemplo, na medicina ou em outras ciências mais experimentais para você fazer aqueles testes assim, um grupo controle e um grupo que vai aplicar um tratamento. E aí ver se você consegue falar que a diferença das médias entre eles, né, é diferente. Mas no nosso caso nós vamos usar para regressão. É a mesma coisa. Como é que funciona? Primeiro a gente calcula os graus de liberdade. E ela sempre vai ter 3 linhas. Uma que é a regressão, que é o nosso modelo, que é o nosso quadrado dos modelos. Assim. Tá. Bem. Que é o nosso quadrado dos modelos. O resíduo, que é o quadrado dos resíduos. E o total, que é o quadrado dos quadrados totais, né, em relação à média.
E aí, primeiro, o grau de liberdade é o quê? É o seguinte, é como se fosse uma penalidade para o nosso teste, né? Como é que ela funciona? O grau de liberdade da regressão ou do nosso modelo é sempre o número de parâmetros menos 1. Então, na nossa regressão linear simples, que ela tem o beta 0 e o beta 1, né? São dois parâmetros, beta 0 e beta 1. 2 menos 1 deu 1 o nosso grau de liberdade. E o resíduo? É o número de elementos que nós temos menos o número de parâmetros. Então, se nós tivéssemos 30 elementos, seria 30 menos 2 parâmetros, beta 0 e beta 1, que deu 28. O SQM, vocês lembram o que é SQM, né? É sempre a distância entre a reta e a média, né? Se a gente fosse calcular, vamos supor, para todos os elementos, vamos supor que deu esse número aqui, 6.394. E a soma do quadrado dos resíduos, que é a distância entre o ponto e a nossa linha de regressão, né? Vamos supor que deu 8.393, somando de cada elemento, o nosso erro, ao quadrado, né? E o total é sempre a soma. Então, soma dos graus de liberdade e soma do quadrado do modelo e dos resíduos dá o total, né? Lembra que a fórmula é essa, esse mais esse é igual a esse aqui. Então, para achar o quadrado médio, o que a gente faz? A gente simplesmente pega esse valor de cá e divide pelo grau de liberdade. Então, esse que a gente chama de quadrado médio é o seguinte, 6.394 dividido por 1 deu o mesmo valor, né? E 8.393 dividido por 28 deu 299,77. E depois, para achar o nosso teste F, você simplesmente divide esse por esse aqui. Aí chegou na razão de variância. Essa razão de variância, aí a gente olha numa tabelinha, que o SPSS olha pra gente, e dá pra gente o nosso valor P. Vocês lembram para que serve o valor P? A gente viu, né? Se ele for menor do que 0,05, né? Menor do que 5%, nós podemos rejeitar a nossa hipótese nula com 95% de confiança. Aí a gente acha aqui. Então a nossa teste F é sempre o quadrado médio do modelo dividido pelo quadrado médio dos resíduos. E se nós já calculamos o quadrado médio e os resíduos, a gente consegue também, e o total, né? A gente consegue calcular o nosso R2 usando aquela fórmula, aquelas fórmulas que eu já mostrei para vocês, essas aqui, né? E aí o nosso R2 nesse caso deu 43, 0,43. O que significa 0,43 o nosso R ao quadrado? Isso, na verdade, o quadrado significa assim, a variância do x, né, da nossa variável preditora, explica 43% da variância do y, certo? Isso, e significa que o nosso PD é muito pequeno, baixinho, né? Então significa que a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula. Qual que é a nossa hipótese nula do teste da análise de variância? É que a média do nosso modelo é melhor que a regressão, né? A média do y, né? Então a gente rejeita e fala assim, não, a nossa regressão é melhor do que a média para estimar, certo? Bom, e aí sempre lembrando, estatística teste é sempre assim, o que a gente consegue explicar e o que a gente não consegue explicar. Então, quadrado médio dos modelos é o quanto mais a gente conseguir explicar, maior vai ser ele. E quadrado médio do resíduo é quanto maior for o erro do nosso modelo, né? Aí menor vai ser o nosso valor de F. E a gente pode pensar em algumas coisas aqui também. Por exemplo, da forma como é calculado, né? Quanto maior for o nosso número de elementos, por exemplo, maior vai ser o nosso grau de liberdade aqui. Então, quer dizer, vai pegar o resíduo, vai multiplicar por um número grande, vai dar um número pequenininho. Aí na hora que for dividir esse por esse valor vai dar maior. Tem todas essas relações
Quanto maior o número de elementos, maior vai ser o nosso teste F. Quanto menor for o nosso resíduo, também maior vai ser o teste F. E quanto mais inclinada for a nossa reta, vai ser maior o nosso SQM. Então, se a nossa reta é muito inclinada, o nosso teste F também vai ser maior. Porque se a nossa reta for quase horizontal, aí é melhor usar a média, né? Aí para que você vai usar a regressão? E no caso da quantidade de parâmetros, é mais assim, se a nossa equação for muito complexa, aí é uma penalidade, porque aí você vai ter que dividir o seu soma dos quadrados do modelo por um número maior, porque é uma equação mais complexa. Nós estamos com a mais simples, que é a regressão simples, né? Aí, por isso, divide só por 1. Mas quanto mais complexo o nosso modelo, mais difícil é ter uma certeza dele. Bom, então tá. Nós temos a nossa hipótese. Em termos matemáticos, a nossa hipótese alternativa, lembra que a nossa equação é essa, né? Beta 0, beta 1, multiplica pelo x para achar o y. A nossa hipótese nula é o seguinte: o valor do nosso beta 1 aqui é 0. Por quê? Se ele for 0, a gente usa o y, né, para calcular ele mesmo. É a nossa hipótese nula. E a nossa hipótese alternativa? O nosso coeficiente é maior do que 0, né? Diferente de 0, pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí, o nosso teste de F é sempre assim: o quadrado médio dos modelos, né, que é esse daqui, dividido pelo quadrado médio dos erros, que é esse daqui, né? E aí, esse valor a gente olharia numa tabelinha, e essa tabelinha dá o nosso valor P, né? E dá um valor que a gente chama de valor crítico. Quer dizer, se o nosso F ultrapassar o valor crítico for mais alto, a gente rejeita a hipótese nula. Ele ultrapassa o valor crítico quando o valor P é menor do que 0,05, né? No caso. Então tá. Isso aqui é a adequação global do nosso modelo. Agora nós vamos fazer um teste para ver cada um dos parâmetros do nosso modelo. Então, por exemplo, vamos ver a questão do beta 1, por exemplo, né? Que a nossa equação é essa daqui, né? Vamos ver se o beta... Pensar assim, será que o nosso beta 1, a nossa inclinação, foi gerada ao acaso? Ou será que realmente, se eu pegar qualquer amostra, sempre vai estar inclinadinho a nossa regressão? Então, a gente faz um teste de hipótese também, do mesmo, bem semelhante. A nossa hipótese nula é que o beta é 0, ou seja, não precisa do x, né, para calcular o y, e a hipótese alternativa é diferente de 0. Vocês lembram que a gente está falando de amostras, né? Então, para cada amostra que a gente pegar, o nosso beta, e tentar calcular o nosso beta 1, ele vai dar um pouco diferente. E aí, se nós pegássemos assim, todas as amostras possíveis e criássemos uma distribuição, ela faria isso aqui. É um pouco que a gente viu, lembra da distribuição amostral e erro padrão? É a mesma ideia que eu falei no início da aula. E aí a gente pode pensar assim, se um valor está muito longe, aí ele fala assim, olha, realmente não é ao acaso, né? Ou ele não faz parte não tem chance dele estar aqui no nosso miolinho. Como que a gente calcula isso? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte. Primeiro, eu expliquei para vocês como que calcula o beta 1 pelo método dos mínimos quadrados, né? Que é essa equação aqui. Que ela é complicada de chegar aqui, né? Que é derivada e tudo, mas com isso aqui a gente consegue calcular. Em matéria de estatística convencional, eu daria uma tabela para vocês ficariam calculando esse negócio na mão. Ia demorar umas 3 horas calculando na mão. A gente não quer fazer, pelo amor de Deus, não vamos precisar fazer isso, né? E isso pode ser questão de prova. Inclusive, eu fiz isso na graduação, tá, gente? A pessoa dava essa fórmula e a gente ia calculando na mão a tabelinha e ficava fazendo. Aí, bom, lembra que isso aqui, para cada amostra, a gente vai levar a encontrar um B estimado diferente. Se a gente tirasse uma média de todas essas amostras, a gente chegaria no nosso valor verdadeiro da nossa população.
certo? Além disso, se a gente pegar cada um dos B que a gente estimou para cada amostra, a gente pode calcular a variância. E aí a variância é o quê? O quadrado. Eu não vou explicar assim como que chega nesse daqui, mas só para explicar para vocês como que calcula, né? É o quadrado médio dos resíduos, que é esse aqui, né, que a gente calculou na tabelinha, quadrado médio dos resíduos, dividido pela variância do x. E que essa então daria S que é lógico. Então, só explicando, é o quadrado médio dos resíduos, a soma dos quadrados dos resíduos menos os graus de liberdade, né? Que a gente viu. E aí, a gente transformaria isso aqui num score zero. Só que, porque a gente pegaria, fazia um teste, assim, o nosso beta, que nós encontramos na nossa amostra, menos o que a gente quer testar, dividido pelo desvio padrão. É a mesma coisa como se a gente estivesse calculando um erro padrão. E aí, com isso, a gente conseguiria falar assim, ó, esse é o nosso beta 1 calculado e aqui é o nosso intervalo de confiança do nosso beta calculado. Aqui eu falei padronizado para vocês, mas se fosse menos de 130 elementos, a gente usaria a distribuição de student. Aí a gente fala estudentizado. Que, na verdade, é uma transformação mais complexa do que padronizar. Mas o SPSS faria para a gente. Bom, e aí o que a gente faria? Chegamos nessa equação aqui, o nosso beta esperado, que é a nossa hipótese nula que a gente quer testar, é o zero. E aí a gente falaria assim, se a gente transformar a nossa hipótese nula em um score padrão, né? Score Z ou estudentizado, se for menos de 130 amostras, a gente falaria assim, a gente transforma isso aqui em zero, aí a nossa fórmula fica essa de cá. Isso é o nosso teste T. Se o nosso teste T for autossuficiente para ultrapassar o nosso nível de confiança, para um lado ou para o outro, aí a gente pode falar o seguinte, temos 95% de confiança que podemos rejeitar a nossa hipótese nula, que o beta é zero. E aí aceita a hipótese alternativa, que o nosso modelo é bom de usar. Gente, é difícil, né? Mas, é assim, eu estou passando isso para vocês, gente, porque é o mínimo que eu tenho que passar para vocês. A gente podia fazer, tipo, mostrar como que chega em cada equação, mas... Bom, eu acho que é importante vocês entenderem que está sendo feito um teste, tá? E o teste é que o nosso beta é diferente de zero, né? E a mesma forma que a gente faz para o beta 1, a gente poderia fazer a mesma coisa para o beta 0. Certo? Para o beta 0, o que a gente faria? A única diferença é que em vez de calcular com essa fórmula de cá, a gente calcularia com a fórmula da nossa equação, porque a gente já calculou o beta 1, aí lá atrás, deixa eu ver se eu consigo chegar a mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Se depois calculou o beta 1, a gente usa essa fórmula aqui para calcular o beta 0. Calculou o beta 0, aí usa a mesma coisa, esse mesmo procedimento aqui, para calcular, só que em vez de ser beta 1, vai ser beta 0 sempre. E aí a gente poderia rejeitar ou não. O que acontece, vamos supor para vocês, que eu consegui falar assim, o meu beta 1 é 0. Por exemplo, eu não consegui rejeitar a minha hipótese nula. O que isso significa? Vamos pensar. Não consegui, quando eu tirei o teste aqui, o meu teste T deu um valor de P, por exemplo, que deu 0,1, né? Que seria 10%. Não consegui rejeitar a minha hipótese nula. Então, o que isso significa? Exatamente, que a gente não pode afirmar com 95% de confiança, né, que usar esse parâmetro aqui ajuda a prever o Y, é isso mesmo. E se, vamos supor que a gente conseguiu rejeitar a hipótese nula, falou que a hipótese alternativa podemos usar o B1. Aí a gente foi calcular, fazer o teste com o B0,
e não conseguimos rejeitar a hipótese nula do B0. O que isso significa? Oi? Oi? Desculpa? Em relação ao B0. Mas o B1 está falando que ele é válido. Isso significa assim, que talvez a gente pode excluir o B0 da nossa fórmula. E aí, por exemplo, cadê a nossa fórmula? Ela está aqui, né? Aqui tem a nossa fórmula, né? Tem o B0 e tem o B1, né? Beta 0, beta 1. A gente poderia excluir essa fórmula e tentar estimar o y só com esse lado de cá da nossa equação, sem utilizar o beta 0. Poderia ser uma possibilidade. Normalmente, para acontecer isso, da gente não conseguir, para ele ter que rejeitar o beta 0, ele já é tão pequeno que aí nem faz muita diferença colocar ou não colocar. Bom, então vamos agora fazer uma prática no SPSS. Tentar botar em prática o que nós vimos na aula de hoje. Então vou pedir para vocês todos abrirem o SPSS. Tem uma pasta. Eu compartilhei na pasta alunos, que é a aula 11 de regressão. Dentro dela, vocês vão ter um arquivo, que é o Água 2010 SNIS, que é o mesmo que nós utilizamos para a aula de correlação. Então, vocês vão copiar esse arquivo, né, para o computador de vocês e vocês vão abrir ele no SPSS. Quando vocês abrirem no SPSS, vocês vão no menu Analisar, Regressão Linear. Vai abrir essa tabela para vocês. Estão vendo aqui, que é a tabela de regressão linear, né? Então vocês vão ter uma variável dependente e uma variável independente. Ou uma lista, né, que a gente pode. Como nós estamos trabalhando com regressão simples, nós vamos colocar só uma variável independente e aí sempre uma dependente só. Dependente, lembra, é o y, né? Independente são uma ou mais x, né, que a gente vai querer utilizar. Tá tudo certo? Tá dando certo aí? Não? Não sei porque ele não tá no desktop, mas ele não achei, mas eu vou baixar aqui. Olha lá na pasta alunos, né? A sua pasta alunos não tá acessível? Tá? Não. Mas também daria. Pode abrir ele direto. Isso. Beleza, né? Então vai analisar regressão linear, tá? Então nós vamos colocar como dependente o nosso consumo de água per capita, mas lembra de colocar o que é o consumo de água per capita para a população total. Tem duas variáveis de consumo de água per capita. Uma pela população total e outra pela população atendida. Vamos colocar pela população total. E a independente, nós vamos colocar a renda per capita. Quer dizer, pelo valor da renda per capita, nós queremos estimar o consumo de água, certo? Depois, aqui dentro tem várias opções, mas que nós não vamos ver na aula de hoje. Nós vamos explorar nas próximas aulas. Nós vamos entrar mais a fundo. Então agora nós vamos fazer a análise mais simples. Uma pela outra. Aí vocês vão e apertam OK. Então vai sair várias caixas de resposta no visualizador de saída. Eu quero que vocês olhem primeiro a sumarização do modelo. Deve ter dado isso aqui, né? R 0,6, R quadrado 0,362. Então vamos lá. Como que vocês interpretam o R? O R é o nosso coeficiente de correlação, né? Então o que vocês acham que... O que significa esse 0,6? Positiva, né?
Exatamente. Não é perfeita, né? Mas é até relativamente boa. E o nosso R ao quadrado? Ele é justamente esse valor elevado ao quadrado. Vocês veem? 0,601 elevado ao quadrado desse de cá. O que significa o nosso R ao quadrado? Alguma ideia? Significa que a variável x, a variação da variável x explica 36,2% da variação da nossa variável y. Ou seja, a variação na renda explica 36,2% da variação do consumo de água, né? É isso mesmo. Então tá. Agora vamos para a nossa tabela nova. A nossa tabela nova de análise de variância é a mesma que eu tinha, segue o mesmo padrão que eu tinha mostrado para vocês no outro exemplo. O que a gente tem? Tem os graus de liberdade, só que no outro exemplo o grau de liberdade estava para cá, né? Agora inverter essas duas colunas. A gente tem a nossa regressão, que é o explicado pelo modelo, né? A distância entre a nossa reta e a média. O resíduo, que é a distância entre o erro de cada um em relação à nossa reta. E o total, que é a soma dos dois, que seria a soma do elemento até a média, né? O valor de y até a média. E os graus de liberdade. Por que aqui é 1? Vocês conseguem lembrar por que é 1 aqui? Dois parâmetros, beta 0 e beta 1. Então, número de parâmetros menos 1 deu 1 grau de liberdade. E por que deu 4.415 aqui? Qual que é o grau de liberdade para o resíduo? Vocês lembram como é que calcula? É o número de elementos menos a quantidade de parâmetros. Então, quer dizer, nós temos 4.417 linhas com variável x e y, né, que nós podemos utilizar, pares, e 2 parâmetros. Então, deu esse aqui. Somando um com o outro, né, 4.416. Então, o nosso quadrado médio, que é a diferença entre a nossa reta e a média, para cada elemento, deu esse valor aqui. E o nosso quadrado médio, e aí sim, quadrado médio, né, é o quê? Esse dividido por esse. E o nosso quadrado médio dos resíduos é esse valor dividido pelo grau de liberdade, que deu esse de cá. E o nosso teste F é esse dividido por esse, que chegou no de cá. 2.499. Falar para vocês, é um valor muito alto. Por que vocês acham que deu um valor tão alto para o teste F? Olha, vou falar para vocês, o valor, ele deu tão alto porque a quantidade de graus de liberdade aqui é muito alta, tá vendo? Quando você dividiu esse por esse, o valor deu muito pequeno aqui. Porque nós temos muitos elementos, 4.417, é muito elemento. Por isso que a gente conseguiu uma confiança muito alta. E aí o nosso valor P, estão vendo que deu 0,000? Na verdade não é que deu zero totalmente não, mas é que o valor é tão pequeno que não cabe em 3 dígitos. Pode ser assim, menor do que 0,001, né? Então o que nós podemos falar? O que significa isso aqui? O que nós podemos falar a partir desse valor de significância aqui? Pense que o nosso nível de confiança que nós escolhemos foi 5%, né? Oi? Isso, exatamente. E aí, o que isso significa? Que a gente rejeita a hipótese nula, aceita a hipótese experimental. Qual que é a hipótese nula? Média é melhor do que a regressão.
A hipótese alternativa, a regressão é melhor do que a média, né? Então a gente pode falar que a nossa regressão é melhor do que a média, certo? Bom, além disso, agora nós vamos para... Esse aqui eu já conversei com vocês, essa discussão que a gente teve agora. Agora, vamos para uma tabela de coeficientes. Vocês vão ver, nessa tabela de coeficientes, vocês lembram da nossa expressão aqui. Y, beta 0 e beta 1, né? A primeira, que é a constante, é o nosso beta 0. A segunda, que é o nosso beta 1, que está sendo multiplicando a renda per capita, né? A renda per capita é o nosso X. Então, aqui primeiro nós temos os nossos coeficientes. Então, a nossa constante, o beta 0, deu 4,25. O que significa isso? Hein, gente? O nosso beta 0 ser 4,25. Pensando na fórmula, Aham. é quando o beta 1 é zero. Isso, o X for zero, por exemplo, se uma pessoa que não ganha dinheiro nenhum, ela vai beber essa quantidade de água aqui. 4 metros cúbicos por ano, né? Mais ou menos. Porque também, se não beber água, morre também, né? Então faz sentido a nosso modelo, né? E a nossa renda, o nosso beta 1 deu 0,041. O que significa isso, esse 0,041? Como é que vocês conseguem interpretar isso em relação às nossas variáveis? Tá, primeiro, o que significa, o que é o beta 1? Pensa na nossa reta de regressão. O que significa o beta 1? Oi? É a inclinação da reta, né? Então, esse valor aqui significa o seguinte: para cada uma unidade que aumenta na renda, vai aumentar 0,041 no consumo de água. Então, quer dizer, para cada R$1 que a pessoa ganhar por ano, ela vai consumir mais 0,041 metros cúbicos de água. Certo? É assim que a gente faz essa relação. Então, quer dizer, se você pensar, se você aumentar a renda de uma população, elas devem aumentar a quantidade de água. Certo? Agora, vamos ver aqui o nosso teste T. Teste T é aquele teste que eu falei que é para cada coeficiente, né, para vocês. Que é aquele complicadinho, né? Mas que é para a gente testar se esse valor foi ao acaso para a nossa amostra, ou se na verdade a gente pode inferir que se a gente pegasse uma outra amostra, provavelmente com 95% de confiança, que seja, né? Esse valor realmente não seria zero, né? O do nosso beta 0 e do beta 1. A partir do valor de T, o SPSS gera o nosso valor P, que é de significância. Então, o que vocês conseguem ver a partir desse valor de significância aqui? Oi? Desculpa? Está dentro da tolerância, é isso. Então, quer dizer, a nossa hipótese nula é sempre que tanto esse quanto esse são zero, né? Então a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula e falar que esses valores são diferentes de zero e que auxiliam a prever o y. Então podemos falar isso para os dois, certo? Para o beta 1, até com mais confiança do que para o beta 0. Estão vendo que quanto maior o teste T, maior é a confiança que a gente tem, né? Porque o teste é sempre assim, o que o nosso modelo explica dividido pelo que ele não explica, né? Então esse aqui é o teste de confiança para até maior. Bom, o previsto da nossa aula era esse por hoje.
eu não vou passar para vocês exercício para trabalhar com regressão agora, com os dados do modelo de vocês, porque eu prefiro a gente avançar mais na semana que vem, para vocês ter um domínio maior, e aí sim vocês aplicarem, né? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, essa aula, ela é uma aula relativamente difícil, sabe? Tem muita conta, muita matemática, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm menos facilidade. Se você tiver mais dificuldade, não conseguiu pegar direito, não precisa desesperar não, tá? Por quê? Eu não vou cobrar de vocês, do trabalho de vocês, que vocês interpretem e façam esses cálculos todos. O que eu vou cobrar é o que nós fizemos aqui na prática. Vocês fazerem no SPSS e interpretarem os resultados. Lógico, é muito mais interessante você interpretar o resultado quando você entende como que chegou nele. Por isso que a gente fez essa aula toda. Se você estiver com dúvida, quiser dar uma lida no livro, na parte de regressão, ótimo, vocês vão ganhar muito com isso, vão entender muito mais. Mas o mínimo que eu espero de vocês é vocês conseguirem interpretar tanto uma tabela de análise de variância, saber se a sua... Sim, primeiro, interpretar a sumarização do modelo, né? Depois, interpretar a análise de variância, se é significativo ou não, geral. E depois, interpretar o que significa os coeficientes e se eles são significativos ou não. Certo? Se vocês conseguirem fazer todos esses passos, vocês já vão conseguir fazer nos modelos de vocês também. Essa que é a ideia. Tá? Então, assim, embora esteja uma matemática mais complexa por trás, eu podia complicar ainda mais. Tinha muita coisa que eu podia falar para vocês. Mas assim, não, mas é bom, sabe? Assim, se a gente tivesse muito tempo, mais horário de aula, assim, a gente poderia trabalhar muito, fazer à mão, fazer muita coisa. Mas para o nível que a gente está querendo utilizar, que é praticamente o nível operacional também, se vocês forem fazer, por exemplo, o emprego de vocês, em trabalhos de pesquisa, vocês vão utilizar isso. Vocês não vão trabalhar com as fórmulas matemáticas de estatística, isso é para o pessoal formado em estatística. O que a gente quer é saber aplicar nossa ferramenta e interpretar os resultados, né? Então é isso aqui. Então assim, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queria perguntar? Por enquanto, quando a gente começar a fazer nosso trabalho, vai ter um monte. Pois é. Mas assim, nós ainda vamos ter mais 2 aulas sobre esse assunto. Então assim, depois vocês vão acostumar esse primeiro contato, quando é a primeira... Alguém aqui já tinha visto regressão antes? Certo? Só um? Tá, mas assim, tem alguns professores que dão introdução à probabilidade estatística bem de levinho, outros não dão, né? A maioria não dá. É assim, teria que ter na disciplina de inferência estatística. Que aí nós estamos vendo se para o ano que vem a gente ainda faz a nossa disciplina estilo planejamento territorial de inferência estatística. Vamos ver se a gente consegue fazer também. É sempre um plano, mas aí da demanda de outras disciplinas, aí a gente não conseguiu dar esse ano. Mas aí ano que vem... Aí para vocês que já estão fazendo MT, acho que nem vale a pena, porque agora vocês já estão vendo na prática, né? Mas era o quê? Uma disciplina inteira para a gente estudar com detalhe, regressão, e aí ver como é que faz e tudo, para a pessoa chegar aqui e ter uma confiança maior. Mas a gente vai do jeito que dá, né? Com o jeito que a gente consegue passar. Bom, gente, era isso. E aí, então, tem a aula que vem, tem exercício, né, de análise exploratória para vocês fazerem em grupo para entregar na terça-feira que vem. Se tiverem alguma dúvida, é só falarem para mim. Então tá, gente. Obrigado, então. Até mais. Assim. Oi? É limitada no PPT? Ela, eu acho que ela é limitada. Limitada. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Mas a gente ia oferecer esse ano, mas aí a gente teve que ajustar, não estou pensando para o ano que vem. Só deixa eu fechar.